Queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. O tema da mensagem hoje é no caminho da adoração. No caminho da adoração. E nós vamos estudar um dos textos mais paradoxais da palavra de Deus, um dos textos mais que causam maior perplexidade na vida de muitas pessoas e até algo que é um misto de sentimentos, né? Um dos textos mais profundos da palavra de Deus, a respeito de entrega, de sacrifício e a respeito do tema que eu vou ministrar para os irmãos hoje, porque o tema é no caminho da adoração. Nós vamos encontrar nessa mensagem, nesse ato em que Abraão é testado pelo Senhor, é provado pelo Senhor, um dos momentos, com certeza, mais emblemáticos e mais poderosos de um culto de adoração ao Senhor. E eu quero que você acompanhe essa leitura com a sua Bíblia aberta em Gênesis 22, do versículo 1 ao 14. E você vai ver logo no primeiro versículo, já fazia um tempo que Deus não falava com Abraão, entre ali o nascimento de Isaac, até o momento que ele vai novamente falar com Abraão. Por isso que a Bíblia fala mais tarde, inicia, né, falando nessa maneira, o versículo 1. Vamos lá, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Mais tarde Deus quis provar a fé e a obediência de Abraão. Abraão chamou Deus: aqui estou. Pega no teu filho, Isaque, o teu único filho, a quem tanto amas, vai à terra de Moriá, oferece-o lá em holocausto, num dos montes que te hei de indicar. No dia seguinte, de manhã cedo, preparou o seu jumento para a viagem, assim como a lenha necessária para o holocausto, e na companhia do seu filho Isaque, de mais 2 moços, seus criados, partiu para onde Deus lhe tinha dito. Ao 3º dia de viagem, Abraão viu de longe o lugar para onde se dirigia e disse aos moços que iam com ele. Repita assim comigo, repita essa frase, eu vou falar, vocês repetem, tá bem? Fiquem aqui com o animal, porque eu e o meu rapaz vamos ali para adorar e logo regressaremos. Fala novamente assim: vamos ali a adorar e logo regressaremos. Agora o texto continua no versículo 6, eu vou continuar a leitura, você pode acompanhar. Abraão pôs a lenha do holocausto às costas de Isaque, acendeu o fogo, pegou no cutelo e prosseguiram juntos. Versículo 7. Pai, disse Isaque, temos a lenha, temos o lume para o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá um cordeiro, meu filho. E continuaram juntos o caminho. Quando chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, lhe tinha falado, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, amarrou Isaque, deitou no altar em cima da lenha e pegou no cutelo a fim de sacrificar o seu filho. Nesse preciso momento, o anjo do Senhor gritou-lhe desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Baixa a tua mão, não lhe faças mal algum, porque já sei agora que temes a Deus, a ponto de não me recusares nem sequer o teu único e querido filho. Logo a seguir, Abraão reparou num carneiro que estava por detrás deles, preso pelos chifres a um arbusto. Pegou então no animal e sacrificou-o como holocausto em lugar do filho. Por isso Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. E ainda hoje existe entre o povo um ditado que diz: lá na montanha o Senhor proverá o necessário. Eu queria que você fechasse os olhos. Senhor, nós colocamos a Tua palavra, nós abrimos a Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, para receber a Tua mensagem, Senhor. A palavra já foi escrita, a palavra é poderosa, é o Teu Espírito Santo que traz vida à palavra. E ao meditarmos nessas suas escrituras, Senhor, ao expormos o teu poderoso, Pai, é escrito que o Teu Espírito Santo, Pai, penetre o coração, os nossos corações, penetre o meu coração, Pai. Sou apenas um vaso, apenas, Pai, alguém que está aqui para auxiliar, Senhor, um portador da Tua palavra, Senhor, mas sem o Teu fogo, sem a Tua presença, Senhor, a Tua palavra perde o vigor, é a Tua presença, é o Teu Espírito que traz vida à mensagem. Faz isso nessa tarde, Senhor, para que saiamos deste lugar com entendimento profundo do que significa adorarmos ao Senhor, em nome de Jesus. É interessante que aqui nós vamos ver um grande homem de Deus chamado Abraão, que recebeu um chamado poderoso da parte de Deus em Gênesis capítulo 12.
Em Gênesis capítulo 12, nós encontramos a promessa do Senhor para Abraão, uma promessa poderosa. Ele chama, ele convoca Abraão a sair da sua terra, Ur dos Caldeus, e se dirigir até a terra onde o Senhor lhe mostraria. E Deus fala: eu vou fazer de ti uma grande descendência, por meio de ti as famílias da terra vão ser abençoadas. Mas naquele momento Abraão era um homem que tinha sua esposa Sarai, e ela não podia ter filhos, e ele recebe essa promessa aos 75 anos de idade. Uma promessa poderosa que envolvia um dos personagens que estão nessa história de Gênesis capítulo 22. O seu filho Isaac, um dos futuros patriarcas, porque é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A promessa dada por Deus em Gênesis capítulo 12, ali quando Abraão tinha 75 anos, demora cerca de 25 anos para acontecer. Quando Abraão tem 100 anos, nasce o seu filho Isaac. Sara já também idosa, aos 90 anos, ela tinha 90 anos quando Isaac nasce. Os dois celebram o cumprimento dessa promessa, sua descendência, sua posteridade. Aquela palavra começa a se materializar na vida desse menino, desse garoto chamado Isaac. Eles celebram, eles festejam. Gênesis capítulo 21 fala que Sara, ela ri, ela fica feliz, e agora a risada dela não é aquela risada de incredulidade quando ela ouviu a notícia que os anjos davam para Abraão a respeito da sua posteridade, que eles dariam à luz a um filho. Ela agora não está a rir na sua incredulidade, mas está a rir de gratidão, de júbilo por ter em seus braços a promessa, o cumprimento da promessa. A palavra de Deus também diz em Gênesis 21:8 que Abraão dá uma grande festa em favor de Isaac. Ele está feliz no momento em que Isaac é desmamado. Ele tem cerca de 4 a 5 anos, essa era mais ou menos a idade e o momento da vida dele, quando essa palavra, essa festa é dada em Gênesis capítulo 21, versículo 8. Eles estão felizes, eles estão pujantes e celebrando a vida de Isaac. Promessas poderosas foram liberadas da parte de Deus a essa família. Muitas palavras, muitas promessas do Senhor tinham sido liberadas sobre a posteridade de Abraão e Sara. A palavra de Deus fala em Gênesis 15 para Abraão olhar para os céus, e Deus diz para ele: a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar. Gênesis 17 Deus fala para Abraão: eu te farei fértil, Abraão, você terá uma grande descendência. Gênesis 22, nós vemos essas mesmas promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 12, num texto paralelo a falar sobre os heróis da fé. Deus ali, o escritor dos Hebreus, fala a respeito da fé de Abraão e fala das promessas do Senhor sobre a sua posteridade, sobre a sua descendência numerosa. E agora esse grande homem de Deus, que tinha ouvido a voz do Senhor pronunciar tantas bênçãos, tantas promessas, vai aprender de forma profunda e prática a respeito do que significa a adoração. O que é adorar? É nesse texto que ocorre a primeira menção da palavra adoração em toda a palavra de Deus. É sempre muito importante, quando nós vamos estudar um conceito, um princípio bíblico, nós observarmos o princípio da primeira menção. A primeira vez que a palavra é mencionada no escrito da palavra, no escrito bíblico, ali você vai encontrar diversos conceitos e valores correlacionados ao valor bíblico que Deus quer ensinar. Então, quando você vai ali, por isso que nós lemos o verso 2 vezes, Gênesis 22:5, quando ele fala: nós vamos ali adorar ao Senhor. É a primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia. E aqui o significado, no versículo 5 de Gênesis 22, de adorar é inclinar-se, prostrar-se diante de superior. Inclinar-se, prostrar-se diante de alguém superior, de uma autoridade. E eu quero que você guarde o significado dessa palavra, aponte aí nas tuas anotações o conceito, o significado dessa palavra adoração, para que isso fique bem claro no seu coração, porque verso a verso nós vamos perceber que a raiz dessa palavra está presente no chamado, na resposta e na jornada de Abraão. Em toda a sua jornada nós vamos ver esse conceito, esse valor sendo vivido na sua caminhada. Por isso o tema da mensagem é no caminho da adoração.
Nós temos uma caminhada de adoração, nós temos uma jornada em que nós somos chamados para adoração. Aliás, esse é o maior chamado da parte de Deus para nós, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Esse é o nosso chamado aqui na terra, e essa será a nossa função na volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Isso é adoração. Mas nós vamos ver que é muito mais que isso também. Enquanto nós estamos aqui, a maneira como Abraão adora. Versículo 1 começa, Gênesis 22:1. Mais tarde Deus quis provar a fé e a obediência de Abraão. Abraão chamou Deus e ele respondeu: aqui estou. Nesse caminho de adoração, o Senhor prova a fé e a obediência de Abraão. Nessa jornada de adoração, o Senhor prova a fé e a obediência de Abraão. E a palavra provar aqui no original significa testar a qualidade, analisar. Palavras similares ou sinônimos da palavra em outros versos, quando você encontra a palavra provar ou testar, numa perspectiva teológica, numa perspectiva de Deus, você vai encontrar ela também como uma avaliação, uma análise minuciosa. No caminho da adoração e de uma vida devota, nós seremos analisados, nós seremos testados por Deus. Deus não vai nos privar de sermos provados. Nós vimos isso na semana passada, ao estudarmos o conceito da palavra provação, tribulação, que os irmãos lembram que o conceito dessa palavra é ser pressionado, é ser encurralado, para que o melhor saia de nós. Nós estudamos isso na semana passada. Testar aqui, provar aqui, não tem nada a ver com induzir ao erro, mas o testar e o provar aqui nessa palavra, no original, no significado, na essência aqui, é promover as virtudes de Deus na vida de um homem. Esse é o desejo de Deus ao testar. Porque o texto não começa aqui, a ideia do texto aqui não é essa. Mais tarde quis Deus tentar induzir Abraão à incredulidade e à desobediência. Não é isso que Deus está a fazer. Ele não está tentando, induzindo Abraão para que ele desobedeça, ou para que ele manifeste incredulidade. Não, Deus não faz isso. O nosso tentador tem um nome, e o seu nome é Satanás. Deus não nos tenta, Ele nos prova. Deus não nos empurra para o abismo, não nos empurra para o erro. Nós vamos perceber isso daqui a pouco à luz da palavra. Quem faz isso é Satanás, ele é o tentador, ele que está ao derredor buscando brecha. Quando você olha para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar Satanás nessa figura de tentador. Eu não preciso falar mais sobre Gênesis 3, amém? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto ali para ser tentado por Satanás. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando ali os obreiros a cuidar do povo para que Satanás não viesse, o enganador, a esfriar a fé da igreja. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, apresenta o Satanás como aquele que vem, o enganador, a serpente antiga, um enganador. Porque essa é a função dele. Ele vem para tentar, ele vem para tentar nos tirar do foco, nos desviar do foco. Mas Deus não faz isso. Deus não nos busca derrotar por meio das provas. Não, o desejo do Senhor é refinar o nosso coração, é tornar o nosso coração mais parecido com Ele. Nós vemos essa verdade na vida de Jó. Jó, o homem de Deus, mas que foi pressionado em todos os lados, foi provado, foi testado. E ele tinha, na nossa perspectiva humana, talvez todas as razões para olhar para o lado e praguejar, e reclamar, e murmurar contra Deus. Mas tamanho é a profundidade do entendimento desse homem, até o ponto do final do seu livro, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que esse homem tem um entendimento do que está acontecendo, algo muito especial que ele diz em Jó 23:10. Ao falar sobre Deus, ele fala: mas Ele sabe o meu caminho. Ele conhece todos os meus caminhos. Prova-me, Deus, e sairei como o ouro. É linda a perspectiva deste homem, porque ele não fala: prova-me, Senhor, e sairei aqui praguejando, reclamando, murmurando. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele sabia que Deus estava a provar, porque queria fazer dele um ouro mais puro, ter um coração mais puro, mais límpido. Porque ele entende o coração de Deus. Quando nós lemos Provérbios 17:3, a palavra diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações.
O Senhor prova os corações, porque o desejo dele é que nós nos tornemos mais parecidos com ele. Nós vamos encontrar essa perspectiva de um Deus que prova para refinar o coração, para nos aprimorar em muitos outros textos da palavra de Deus que vão ser projetados aqui. Eu não tenho tempo para falar sobre todos eles. Esse não é o foco agora, mas você pode, eu acho que está ali, pode passar. O próximo, você pode tomar nota e ver todos esses textos onde você vai encontrar essa perspectiva bíblica, esse ensino bíblico em que Deus ele vem para nos provar, para nos refinar. Os testes vêm para que nós nos tornemos mais aptos para exercer o seu chamado, para que nós nos tornemos um referencial na jornada, para que nós possamos influenciar outras pessoas, para que nós possamos ser um testemunho vivo de que vale a pena permanecer, vale a pena viver os princípios e os valores de Deus. Por isso que Deus nos testa, nos prova, porque o desejo de Deus é que sejamos a sua imagem e semelhança, desde o Éden até o dia de hoje. Deus não nos induz ao pecado, porque nele não há pecado, nele não há maldade, nele não há mentira. Ele é santo, meu irmão. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Como alguém santo pode induzir alguém a algo promíscuo, a impureza? Não é possível. Que privilégio Abraão tem de ser provado por Deus, para que a sua fé e obediência fossem refinados e purificados. Essa é a adoração celestial. Quando homens e mulheres santos e aprovados por Deus são aprovados por Deus em seu caráter. Essa é a adoração celestial, homens e mulheres santos e aprovados por Deus em seu caráter. Jovens e adolescentes que creem na palavra de Deus e a obedecem. Este é o som mais puro da adoração que chega ao trono de Deus, meu irmão. Esse é o som mais maravilhoso nos céus, quando uma geração de jovens, de homens, de adolescentes, de idosos, saem deste lugar da adoração, da busca pela presença de Deus, e vivem uma vida de santidade, e saem deste lugar de adoração, de levantar suas mãos, e guardam seus corpos, não saem para fornicação, para promiscuidade, para mentira, para engano, mas se guardam sexualmente, falam a verdade, agem com justiça, agem com amor. Esse é um grito de adoração nos céus, quando as nossas palavras e as nossas ações apontam para Deus. E o texto continua no versículo 2: pega no teu filho Isaque, o teu único filho, a quem tanto amas, vai à terra de Moriá e oferece-o lá em holocausto, num dos montes que te hei de indicar. Direto assim. É algo quase que insano. É algo que está em contraponto com o caráter do próprio Deus. Se nós estudássemos a palavra de Deus de uma maneira isolada, nós poderíamos tratar a Bíblia agora como uma heresia. Por isso que nós precisamos juntar todas as peças da Bíblia. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia no contexto todo, toda a história, para que nós percebamos o que Deus quer fazer aqui, o que Ele quer produzir, qual é a intenção do coração dele. Por isso que quando nós vamos estudar um conceito, estudar um valor bíblico, nós precisamos fazer um resumo, olhar todas as palavras, todos os textos a respeito daquele assunto, para que nós não geremos uma heresia, para que nós não geremos algo que não está em concordância, porque a Bíblia ela é perfeita, ela tem uma sincronia perfeita, ela é um dos livros, ou o livro mais credível da história da humanidade, segundo os críticos textuais, meu irmão. Por isso que nós vamos ver, ao observar, isso vai fazer sentido, mas ao lermos aqui é algo tão duro, é algo tão direto. A gente vai ver uma ordem de Deus, especificações íntimas que Deus dá para Abraão, orientação geográfica, procedimentos práticos. Ele está pedindo para Abraão fazer o holocausto do seu filho. Sabe o que é? Como era feito um holocausto? O holocausto, os animais eles eram mortos, o sangue era esgotado e eles deveriam ser queimados completamente. É essa imagem que vem na mente de Abraão nesse momento em que ele escuta a palavra holocausto. E é interessante que a Bíblia não traz informações sobre os sentimentos de Abraão, o que está passando no coração dele, mas ele, como eu e você, ele era um homem com carne, com osso, com emoções. A Bíblia não é clara, a Bíblia não relata, mas
Você pode imaginar o que é receber essa informação de Deus, essa ordem direta de Deus, sem muita explicação, sem muito mimimi, sem muito, olha aqui é filho Abraão, eu estou a te pedir isso, mas olha é por isso, é por aquilo. Não, pega o teu filho, faça isso, vá lá e mate ele no holocausto, é isso, diretamente. É algo até duro, mas o Senhor está a produzir aqui neste lugar um adorador, meu irmão. Nós confundimos muito essa imagem de adorador como aquele que se joga no chão, chora. Mas Deus está a mostrar aqui o que é de fato um adorador. Qual é o coração de adorador? De onde nasce o coração de adorador? Como o adorador é provado? Como ele é forjado? As emoções de Abraão não aparecem aqui, nós não vemos questionamento, angústias, que nós vimos em Gênesis capítulo 18, quando Abraão está ali na presença de Deus, a tentar pelejar para que o seu sobrinho Ló fosse livre de Sodoma e Gomorra. Ali Abraão argumenta com Deus, Deus, se houver 50 justos, Senhor, se houver 45, 40, Deus, o Senhor vai salvar. Ele começa a argumentar, ele começa a questionar, ele tem um sentimento pelo seu sobrinho. Isso prova que Abraão era um homem que tinha sentimentos, que tinha assim, ele sentia as dores no seu coração. A Bíblia não fala que ele faz isso aqui, Abraão está em silêncio. Mas a gente não pode perder de vista que Deus está a ensinar esse homem aqui agora sobre o verdadeiro sentido da adoração. E no começo dessa lição, ele apresenta a primeira temática, e a primeira temática, diga comigo assim, é o sacrifício. Fala assim comigo, porque não há adoração sem sacrifício. Fala bem forte, porque não há adoração sem sacrifício. E o sacrifício nessa adoração tem a ver com o que Abraão possuía. Deus não pede algo para ele, Deus pede alguém para ele. É algo mais profundo, mais intenso. Deus não pede uma casa, Deus não pede um carro, Deus não pede um bem. Ele pede alguém muito amado. O coração deste homem. Pega o teu filho, teu único filho, a quem tanto amas. Isaac era sangue do seu sangue, era a garantia da continuidade da sua linhagem, era o único filho com a sua esposa legítima Sara, era o filho da promessa. Isso tudo tinha a ver com amor profundo, com poder, com garantia de futuro, com promessa, com legado. Na época, filhos representavam a glória de uma casa. E Deus então pede para este homem tudo, o poder, as garantias, as promessas, a glória, o legado. Deus pede o coração deste homem. É esse o sentido desse texto. Essa é a razão do pedido de Deus. Em outras palavras, o ensino é sobre adoração. E adorar significa entregar tudo, meu irmão. Todas as reservas, todas as lacunas do nosso ser. Abraão já tinha entregado o seu passado em Gênesis capítulo 12. Ele tinha deixado tudo para trás, a parentela, a sua terra. Ele tinha deixado os seus familiares, ele tinha deixado a sua história para trás. Mas agora Deus está a pedir, Abraão, eu quero que você entregue o seu presente e o seu futuro. Porque Isaac representava a sua posteridade. Deus estava a pedir tudo deste homem. Seu passado, seu presente e agora o seu futuro. A sua jornada, os planos lá na frente. Deus espera tudo de nós. Porque adoração significa entregar tudo. Certa feita, Davi, depois de ter cometido um pecado contra Deus, essa história, se eu não me engano, está em 2 Samuel 24, ou pouco antes, depois alguém pode me lembrar, não peguei o texto perfeitamente, não vou saber indicar. Mas ele tinha cometido um pecado por orgulho, ele quis fazer o recenseamento do povo, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, o quanto ele era grande. Deus envia uma praga ao povo de Israel, o povo começa a sofrer, Davi se arrepende diante do Senhor, e como fruto do seu arrependimento, ele vai levantar um altar para o Senhor, ele vai fazer um sacrifício, ele procura ali Araúna, uma terra deste homem, fala, eu quero comprar essa terra, eu vou fazer um sacrifício, eu quero fazer aqui neste lugar. Esse homem vê que era o rei Davi, e fala, não, eu vou te oferecer a terra, eu vou te dar os rebanhos, você pode fazer tudo que você quiser. E Davi olha para aquele homem e fala, 2 Samuel 24, 24, pois não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custem.
Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Vocês conhecem essa canção? Sim, vou cantar louvores a ti, que és o Rei, que vive hoje para todo sempre. Jesus, tu és o Rei de amor. Nossa, ninguém conhece a canção. Jesus, eu estou muito velho, gente. Cadê a Jéssica? A Jéssica para me salvar, pelo menos ela. Ninguém ouviu essa canção aqui, nunca ninguém ouviu? Eu já ouvi, amor. Obrigado, amor. Glória a Deus. Quem canta essa canção? Não é possível, é conhecido. Acha para nós. Não ofertarei, Senhor, sacrifícios que a mim não custem nada. A adoração tem o significado de entrega total. Adorar é muito mais que levantar as nossas mãos. É muito mais que cantar uma bela canção ou tocar um instrumento com excelência. Adoração é render tudo a Deus. Por isso, adoração tem a ver com sacrifício, com renúncia. E quando nós percebemos esse princípio e praticamos isso, certamente a nossa adoração vai chegar ao trono dos céus. A gente vai perceber isso nessa história. O perfume suave vai subir ao coração de Deus. Essa história é maravilhosa. Que o Senhor nos deu o coração deste homem. O entendimento que o Senhor vai construindo na jornada dele, nessa caminhada de adoração com o Senhor. O texto continua, versículo 3 ao 6. No dia seguinte, de manhã cedo, preparou o seu jumento para a viagem, assim como a lenha necessária para o holocausto. E na companhia do seu filho Isaque e de mais 2 moços, seus criados, partiu para onde lhe tinha dito. Ao terceiro dia de viagem, Abraão viu de longe o lugar para onde se dirigia. E disse aos moços que iam com ele: fiquem aqui com o animal, porque eu e o meu rapaz vamos até ali para adorar e logo regressaremos. Abraão pôs a lenha do holocausto às costas de Isaque, acendeu o fogo, pegou no cutelo e prosseguiram juntos. Nesse trecho, de 3 a 6, nós vamos ver a fé e a obediência se misturando. A fé e a obediência se misturam nesses atos feitos por Abraão, porque a adoração não acontece sem obediência prática que provém de um coração cheio de fé. A adoração não acontece sem obediência prática que provém de um coração cheio de fé. A gente vai ver o que esse homem começa a fazer, a maneira prática, como ele começa a se posicionar diante do pedido e da ordem do Senhor. Ele não questiona, ele não reclama, a palavra fala que ele acordou cedo, ele preparou o jumento, ele preparou a lenha, ele levou o seu filho Isaque. Ele não leva Ismael, Deus fala: é Isaque. É ele que eu quero, é a promessa. É o filho da descendência, não é o filho ali do atalho. É o filho que eu disse que seria o filho da promessa. Ele acendeu o fogo, ele pegou o cutelo, ele viajou 3 dias de Berseba a Moriá, cerca de 70 a 90 quilômetros de caminhada durante 3 dias. Agora você imagina o que é um homem viajando com seu filho ao lado, a pensar, a raciocinar a respeito do que ele faria 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele cumpre tudo que Deus lhe tinha pedido, ele cumpre toda a liturgia da adoração, do que ele faria. Esse homem sabe o que ele está ali para fazer, e agora ele estava a ver de longe o lugar onde ele adoraria o Senhor, obedientemente e com o coração cheio de fé. Eu gosto muito de observar os processos na palavra de Deus. Os detalhes que muitas vezes nós deixamos para trás, porque nós temos a tendência de valorizar mais o final da história do que o conteúdo todo da história. É bonito falar lá do final, as coisas que acontecem, a hora que Golias cai, a hora que o mar abre, a hora que as situações acontecem, mas eu gosto dos processos, eu gosto como Deus vai construindo as coisas de maneira artesanal em cada pessoa, a maneira como Ele forja o coração de cada um dos patriarcas, de cada homem de Deus. E é muito lindo ver as ações de um verdadeiro adorador. A gente vê as marcas de um homem
que faz tudo o que Deus pediu, que mostra uma fé atuante e uma obediência precisa. Abraão está a mostrar uma fé que atua, uma fé que age, uma fé com obras, um homem que tem convicção de quem ele está a servir, um homem que tem uma profundidade na comunhão com Deus e que por isso manifesta uma fé que não é passiva, que não é religiosa, mas é atuante, uma obediência precisa em seguir cada passo, nada está a faltar do que foi pedido por Deus. Abraão não negocia, não é rebelde, ele não se omite, ele está a fazer tudo o que o Senhor pediu. No versículo 5 ele fala: fiquem aqui com o animal. Ele fala para os seus servos: porque eu e o meu rapaz vamos até ali para adorar, e logo regressaremos. Nós vamos. Não tem dúvida, não tem reclamação, não tem lamentação. É uma adoração cheia de obediência. E é uma obediência resoluta, convicta, que é a marca de um adorador de verdade. Adoradores de verdade obedecem a Deus. Adoradores de verdade, homens e mulheres que adoram ao Senhor, vivem de acordo com a palavra de Deus. E é isso que esse homem está a fazer. Ele diz: logo regressaremos. Nós vamos ali, mas logo eu regressarei. É isso que ele diz, igreja. Os seus olhos já estão a enxergar além, porque a sua adoração é cheia de fé. Adoradores adoram com fé. Adoradores materializam no seu coração, na sua mente, na sua razão, a obra de Deus que ainda nem aconteceu, porque eles creem contra a esperança. Nós regressaremos. E quando você olha um texto paralelo a esse ensino, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, nós vamos entender o tamanho da fé que este homem tinha. Esse texto aqui eu não ia ler ele agora, mas eu quis antecipar. Pode projetar ali, Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe o que é mais profundo desse texto? E desse pensamento, dessa construção cheia de fé em Deus dentro do coração de Abraão, é que até aquele momento não existe nenhum relato bíblico de ressurreição, ou de que Deus tivesse ressuscitado alguma pessoa. Não há uma história pregressa, não há um comentário, nada. Até aquele momento, na história de Abraão, não há um referencial. Ele conhece o Senhor, ele conhece o poder do seu Criador, ele é um homem de altares, ele é um homem que está a caminhar com o Senhor por décadas, e ele, por meio da fé, materializa na sua mente: meu filho, o meu Deus tem poder para fazer o meu filho ressurgir dos mortos, ele tem autoridade. Esse era o tamanho da fé convicta deste homem. Uma fé poderosa. Como então, meus irmãos, nós chegamos diante do Senhor para adorar Ele? Eu acho que a associação mais clara que nós fazemos com relação à adoração é o culto ao Senhor, ao cantar aqui os nossos cânticos. Mas nem isso nós fazemos muitas vezes com essa perspectiva, com esse entendimento, com essa profundidade de fé. Nós estamos a cantar que Ele é o Rei da Glória. Rei da Glória. Senta, você está sentado. Maravilhoso. Amanhã eu tenho uma conta. Outro. E o dirigente está lá na frente, levanta a mão, traz um cântico ao Senhor. Aleluia. E Fernanda? E amanhã, tá certo aquele compromisso? Nós vamos comer depois do culto. Maravilhoso. Todos nós estamos numa jornada, numa luta constante, meus irmãos. Mas nessa jornada o Senhor nos chama a adorar. E adoradores adoram, obedientemente adoram o Senhor com fé, materializam. Eles conseguem ver com os olhos da fé aquilo que não aconteceu ainda. Abraão vai levar a adoração ao Senhor.
Ele já está vendo nos seus olhos espirituais, no seu coração, na sua razão, um convencimento pela parte de Deus. Ele não vai morrer. Eu sei disso. Eu não estou aqui a construir isso. A palavra de Deus está escrita, está dito ali. E é muito interessante que nesse texto, ele olha para os seus servos e ele não fala: fiquem aí, porque nós vamos ali fazer um holocausto. Nós vamos ali fazer um sacrifício, porque Deus não lhe tinha dito no começo da história: Abraão, pega o teu filho e vá me adorar. É isso que Deus fala para Abraão. Coloca o versículo 1 lá, por gentileza, meus irmãos. Gênesis 22, 1. No dia seguinte, não, 1. É o 2. O 2, pega no teu filho Isaque, o teu único filho, a quem tanto amas, vai à terra de Moriá e oferece-o lá em holocausto. Deus não fala para ele, vá lá adorar, lhe dá essa informação. Mas quando Abraão vai falar com os seus servos, quando ele vai direcionar e falar o que ele está a fazer, tamanho é o entendimento dele, tamanho é o coração deste homem, o conhecimento. Fiquem aqui, porque eu vou lá adorar o meu Deus, eu vou lá prestar culto a Ele. Porque ele começa a entender que o Senhor está preparando o seu coração para um momento profundo de adoração. Logo nós vamos regressar. Um homem cheio de fé, que é a marca de um adorador. Versículo 7 e 8. Pai, disse Isaque, temos lenha, temos lume para o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá um cordeiro, meu filho. E continuaram juntos o caminho. E agora aqui nessa jornada não há mais servos, a caminhada é entre o pai e o filho. Os dois estão caminhando, e porque não podemos fazer aqui uma alegoria, uma aplicação profunda do Filho, do Deus Pai, Deus Filho, caminhando em direção ao sacrifício que aconteceria a morte de Jesus. Porque a Bíblia fala aqui que daqui a pouco a lenha é colocada, Abraão coloca a lenha sobre as costas de Isaque. Alguns teólogos fazem uma aplicação profunda entre Isaque e o próprio Cristo, que leva o madeiro em suas costas, nessa caminhada de sacrifício. Isaque já tinha, nessa altura, ele era um adolescente, um pré-adolescente, não tem como a gente afirmar uma idade precisa, 15, 13, 16 anos, os teólogos não chegam a um consenso. Ele tinha acompanhado o seu pai, talvez em outros momentos de adoração, porque Abraão é um homem de altares. Inclusive Gênesis capítulo 12, ele constrói 2 altares para o Senhor, ele vai construindo altares de acordo com a sua caminhada. É um homem que caminha na adoração, que vive a adoração. Ele olha para aquele gesto, para aquilo que o seu pai está a fazer, e ele fala: está a faltar algo. É uma pergunta justa para um garoto que tinha visto seu pai adorando em muitos momentos. Abraão tinha dado esse exemplo prático nas palavras, nas ações de adoração. Mas Isaque ainda é um jovem rapaz. Ele está a desenvolver sua fé. Não está a perceber todo o panorama, todo o contexto que está a acontecer. Mas ao seu lado está um adorador. Um homem com cerca de mais ou menos 115, 116, cento e poucos anos. Eu não quero aqui, não se pode saber ao certo, mas ao seu lado está um adorador, um homem já maduro, um homem que tinha caminhado há décadas com o Senhor, uma caminhada de adoração, um ancião que conhecia a voz de Deus, porque ele disse: eis-me aqui. E a resposta de Abraão ao seu filho revela isso. Ele olha para o seu filho e fala: filho, Deus proverá. Ele vai prover um cordeiro, filho. Abraão ensina o seu filho de onde vem a provisão. Ele não murmura, ele não reclama, ele não titubeia, ele não se deixa tomar por suas emoções naquele momento. Ele aponta quem é o seu Deus, quem é o seu provedor. Ele faz o que Deus lhe tinha pedido em Gênesis 18, 19, quando fala assim: Abraão, quando Deus lhe dá uma promessa, fala ali: Abraão, ordene a sua casa, ensine os seus filhos a se conservar na verdade, porque assim eu vou cumprir as promessas sobre a sua vida. Abraão está a fazer isso, está a apontar o caminho, está ordenando sua casa. Abraão podia tranquilamente, porque era um homem rico, um homem abastado, com muitas posses, ele podia tranquilamente prover o rebanho para o holocausto. Gênesis capítulo 13, versículo 2, a Bíblia fala que Abraão tinha muito ouro, prata, muitos rebanhos que ele tinha juntado em sua jornada. Era um homem próspero, mas Abraão faz questão de revelar aos seus filhos de onde vem a sua provisão.
Sabe, meus irmãos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos essa verdade. Nós precisamos levar os nossos filhos por essa estrada, a estrada da entrega total. O caminho onde nós dependemos completamente de Deus. Que os nossos filhos ouçam dos nossos lábios essa verdade: Deus proverá. Mesmo que nós tenhamos todos os recursos às nossas mãos, mesmo que nós possamos comprar todas as coisas, que os nossos filhos aprendam através das nossas palavras, das nossas atitudes, que a provisão vem de Deus. Não é o nosso braço, não é a nossa força. Que na tua casa, que na tua mesa, que na tua adoração, que no teu exemplo você ensine os teus filhos a adorar ao Senhor, a dizer: a Ele pertence tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou fazer, tudo que eu ainda não fiz. É Ele que me provê, é Ele que me dá o sustento, a Ele seja a glória, tudo é dEle. Salmo 24:1 diz: a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor, todo mundo é dEle. Assim como os seus habitantes, tudo é dele. Que nós apontemos esse caminho para as nossas gerações futuras. Que a provisão vem do Senhor. Os versículos 9 e 10 dizem: quando chegaram ao local de que Deus lhe tinha falado, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, amarrou Isaque, deitou-o no altar em cima da lenha, pegou no cutelo a fim de sacrificar o seu filho. Adoradores constroem altar em meio à dor. A despeito das dores emocionais, a despeito das crises extremas da realidade visível, Abraão não deixou de pegar as pedras, apanhar a lenha e acender o fogo. Aliás, essa foi uma das funções dos levitas mais tarde no Antigo Testamento: preparar o altar e não deixar o fogo apagar no altar. Ali em Levítico capítulo 6, versículo 12 a 13, a palavra fala: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Adoradores não deixam de construir altares ao Deus soberano. Adoradores sobem ao monte, constroem altares e acendem o fogo, porque não obedecem porque veem, mas porque creem. Eles se posicionam. Eles se colocam diante do Senhor, no altar, na adoração, na crise. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Você pode imaginar o que está passando no coração deste homem ao colocar as pedras, ao colocar o seu filho ali em cima do altar. Que nessa altura percebe o tamanho da promessa. A Bíblia não é tão clara nos detalhes, mas Isaque tinha força para lutar com seu pai, para talvez resistir esse momento, mas ele obedientemente se coloca naquele altar, entendendo: seu filho é um homem que conhece o pai que tem, conhece a profundidade, ele está sendo ensinado no caminho da adoração. Mas o que me deixa, é uma aplicação que eu faço, sabe, meus irmãos, nós não podemos deixar de construir altares ao Senhor, nós não podemos deixar de levantar incenso na nossa casa, e esses são símbolos de adoração, de oração. O fogo fala sobre a presença de Deus, nós não podemos deixar que o fogo se apague na nossa casa. Adoradores constroem altar em meio à crise, em meio à dor, em meio à perplexidade dos pensamentos, em meio à adversidade, ainda que eles não entendam tudo, eles pegam, eles sobem ao monte, eles colocam as pedras, eles preparam aquele lugar, porque eles obedecem, eles creem. E o texto continua a falar, nesse preciso momento, versículo 11, o anjo do Senhor gritou-lhe desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou, baixa tua mão, não lhe faças mal algum, porque já sei agora que temes a Deus, a ponto de não me recusares nem sequer o teu único e querido filho. Diga assim comigo: no lugar da adoração, Deus aparece e fala. Nesse momento acontece o que os teólogos chamam de uma teofania. O anjo do Senhor
é uma representação do próprio Deus que vem em direção à adoração de Abraão. Em resposta à renúncia do coração deste homem, uma aparição do próprio Deus no monte, talvez na crise, no desespero, na desolação, mas sobretudo no meio de uma adoração profunda. Deus está, Deus fala, e a voz de Deus traz direção, aponta um caminho, porque já sei que temes a mim agora, Abraão. Não me recusou nem sequer o teu único filho e querido filho. Nessas palavras do Senhor está o selo da aprovação do caráter de Abraão. Está o selo de que o caráter de Abraão foi refinado, aprovado. Ele passa pelo teste, ele passa pela prova. Ele se torna mais parecido, mais semelhante ao seu Deus. Ele ouve, ele começa a entender de uma forma mais profunda o que é adoração, o que é adoração intensa, o que é entrega total. Abraão, a vida dele agora se torna um testemunho, um eco que ecoa por milhares de anos e chega até nós, revelando o resultado de uma adoração profunda que nos leva a ter um encontro com Deus. Você pode repetir mais uma frase comigo? A verdadeira adoração leva-nos a encontrar Deus. Eu não sei aqui qual é o tamanho da tua dor, qual é a dimensão da tua angústia, ansiedade. Eu não sei a proporção do teu sofrimento, mas eu sei que Deus pode te encontrar neste lugar, o lugar da entrega total. O lugar onde você rende tudo a Ele. As tuas glórias, os seus fracassos, as suas conquistas, as suas vitórias, mas as suas derrotas, aonde você entrega o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tudo é dele. Nesse lugar ele te encontra. Os grandes homens da palavra de Deus, os avivalistas, encontraram Deus neste lugar, onde eles deixaram tudo para trás. Como eu tenho clamado por isso, que o Senhor me livre da glória dessa terra, que o Senhor nos livre de termos nas conquistas dos bens dessa terra a nossa satisfação. Nós queremos viver debaixo da autoridade dEle, da glória dEle. Esqueça o barulho aqui, parou de funcionar aqui, mas fique atento aqui. O versículo 13 diz: logo a seguir Abrão reparou num carneiro que estava por detrás deles, preso pelos chifres a um arbusto. Pegou então no animal e sacrificou como holocausto em lugar do filho. Abraão ouve a voz de Deus no lugar da adoração, baixa suas mãos que estavam carregadas de fé e obediência, que são marcas de um adorador. Ele olha, percebe que tem algo no monte, no lugar da adoração tem algo. Atrás dele tem um carneiro, e a palavra fala que ele toma esse carneiro, que ele sacrifica esse carneiro como um holocausto. Diga assim comigo: em lugar do seu filho. Repita comigo: em lugar do seu filho. E se a gente pudesse usar outra palavra, a gente poderia usar em substituição ao seu filho. Esse termo aparece pela primeira vez na palavra de Deus. Um sacrifício expiatório, um sacrifício em substituição. Até aquele momento, posterior a Abraão, isso já tinha acontecido. O sacrifício ali no Éden de um animal para que a vergonha de Eva e Adão fossem cobertos. Um animal que foi morto para cobrir a nudez, a vergonha. Isso acontece ali no Egito, quando um cordeiro é morto e o seu sangue é passado dos batentes das portas, para que o anjo da morte passasse e não levasse a cabo os primogênitos do povo de Israel. Um animal é morto em lugar de.
Essa palavra ainda não tinha aparecido, a primeira menção dessa palavra, um sacrifício expiatório, um sacrifício em lugar, um sacrifício em substituição. Esse termo, pela primeira vez é mencionado, e isso vai acontecer muitas vezes ainda para frente, na história do Antigo Testamento. Esse ato vai se reproduzir muitas vezes. Um padrão instituído por Deus na lei mosaica, em que animais, cordeiros, eram sacrificados em favor do povo, em substituição, em lugar do povo, para que os pecados do povo fossem levados, fossem cancelados, melhor dizendo, por aquele sacrifício expiatório, em lugar do povo. Milhares de animais foram sacrificados na história do povo de Israel, para a remissão da culpa do povo. Muitos sacrifícios foram feitos posteriormente, a partir desse ato e antes desse ato, para que o pecado do povo fosse perdoado. Aliás, anos na frente, nesse mesmo monte, Abraão está ali no Monte Moriá, esse monte onde mais à frente Salomão construiria um templo ao Senhor. Segundo a Crônicas capítulo 3, versículo 1, fala que Abraão levanta um templo ao Senhor em construção no lugar de Davi. E nesse lugar, nesse templo em Jerusalém, porque a cidade era Moriá, depois Jebus, depois Jerusalém, esse templo é construído para adoração contínua, para levantar clamor, contrição. Muitos animais seriam sacrificados ainda nesse templo, neste lugar. Sacrifícios seriam feitos em favor do povo de Israel. E justamente na consagração deste templo, em que Deus diz para Salomão, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Adoração profunda, humilhação, contrição, marcas de um adorador. Nessa mesma montanha, nessa mesma cadeia montanhosa, um templo é levantado em adoração ao Senhor. Sacrifícios continuam sendo feitos, sacrifícios em lugar de Isaac, anos atrás, em lugar do povo de Israel. Mas o versículo 13 fala: por isso Abraão deu àquele lugar o nome, versículo 14, está errado aqui, versículo 14. Por isso Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. E ainda hoje existe entre o povo um ditado que diz: lá na montanha o Senhor proverá o necessário. No caminho da adoração, nós recebemos a provisão de Deus, porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. No monte da provisão. Mas a maior de todas as provisões acontece há séculos à frente, nessa mesma cadeia montanhosa de Moriá. 3 cruzes são cravadas e agora um sacrifício definitivo é feito em favor de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morre em favor de todos nós. No Monte Moriá, na montanha, na cordilheira de Moriá, Isaac foi poupado, Israel foi poupado e todos nós fomos livres da morte eterna, porque Deus não poupou o seu único filho para que morresse em nosso lugar. Romanos 8, 32. Deus nos entregou tudo. O que havia de mais precioso nos céus, o próprio Deus nos aponta o caminho da adoração profunda. Ele mesmo nos mostra como a adoração é feita. Ele nos entregou tudo. E essa entrega total gera provisão. Essa entrega total libera a glória de Deus, libera o sobrenatural de Deus lá no monte, ali onde Abraão está. A provisão de Deus vem, mas quando Cristo é entregue, quando Deus o entrega a todos nós, através do envio de Cristo, a morte de Cristo não foi uma derrota. A sua humilhação, a sua contrição, a sua entrega total não o levou a ser derrotado. Não é este lugar que Deus leva adoradores que entregam tudo. Nós não somos derrotados quando nós entregamos tudo, nós somos glorificados
pecados, a medida de Deus, Ele nos levanta, Ele glorificou o seu Filho morreu, mas ressuscitou, venceu a morte, o decreto de vitória estava escrito ali, Ele pisou a cabeça de Satanás, porque Ele adorou profundamente ao Senhor, Ele se entregou. Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Filipenses 2, 8 e 11, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se, entregou-se totalmente, sendo obediente até a morte. Adoradores obedecem, agem à luz da palavra de Deus. Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas adoradores são guiados pela voz de Deus. Mas seja feita a tua vontade, eu vou seguir, é a tua vontade. Está doendo, eu estou sofrendo, mas eu vou seguir a tua vontade. Sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, por essa provisão vitoriosa, que foi entregue a nós, de graça na cruz do Calvário, na cordilheira de Moriá. Aleluia, o lugar da adoração profunda, o lugar onde os nossos pecados são cravados, são postos ao pé da cruz, a nossa vergonha, no lugar da adoração intensa. Eu quero chamar os músicos para nós encerrarmos essa reunião, e hoje o Senhor está à procura de adoradores como Abraão, ou de adoradores como Jesus disse em João 4,24, adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O sacrifício de Jesus nos dá acesso ao caminho da adoração. Ele abriu um caminho para que nós pudéssemos viver uma jornada de adoração. Ele fez com que todos nós nos tornássemos sacerdotes, o que era privilégio só dos levitas, hoje é um privilégio de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê pode se achegar até a sua presença e adorá-lo em espírito e em verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Quando você recebe Jesus, você recebe a verdade, você passa a andar na verdade em espírito, porque agora você não anda mais por si mesmo, você não caminha na sua própria razão ou intelectualidade, você agora é guiado pelo Espírito Santo. Ele é a voz do Senhor no teu coração, o selo que te leva a caminhar uma jornada de adoração e de renúncia e de entrega total. Eu queria te convidar, meu irmão, a meditar sobre como tem sido o teu caminho de adoração, como tem sido a tua jornada. Nós aprendemos com Abraão no caminho de adoração que uma adoração, numa adoração profunda e devota, nós sempre seremos provados. No caminho da adoração e de uma vida devota, nós seremos provados por Deus. Nós aprendemos com Abraão que a adoração celestial é a adoração de homens e mulheres santos e aprovados por Deus em seu caráter. Esse é o grito de adoração, quando homens e mulheres de Deus vivem uma vida de santidade reta. Esse é o maior grito de adoração. Nós vimos com a história de Abraão que não há adoração sem sacrifício. Adorar significa entregar tudo. A adoração produz ações práticas geradas por fé. A adoração produz ações obedientes, melhor dizendo, geradas por um coração cheio de fé.
A adoração produz ações obedientes geradas por um coração cheio de fé. Nós aprendemos com a história de Abraão que adoradores sobem ao monte, constroem altares e acendem o fogo, porque não obedecem porque veem, mas porque creem. Nós aprendemos que no caminho da adoração, Deus aparece e fala. E no caminho da adoração, nós recebemos a provisão de Deus. E a maior de todas elas é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.